Sejam todos bem-vindos à Brasil Water Week, um evento da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Damos início à sessão Redefinindo a Visão das Conexões à Rede Regular de Esgoto e Saneamento em Áreas Vulneráveis. Apresento agora todos os nossos convidados e, desde já, agradeço muito por terem aceitado o nosso convite. Jay Bhagwan, presidente do Grupo de Especialistas da IWA para Soluções Localizadas de Esgoto Sanitário na África do Sul. Eduardo Pelaez Ortiz, comercial da Unidade de Casas de Empresas Públicas de Medellín, EPM, na Colômbia. Edson Carlos, diretor de Sustentabilidade da EGEA e presidente do Instituto EGEA. Trina Chumugisha, cientista de Saúde Ambiental do Ministério da Água e Meio Ambiente de Uganda. Dividindo a moderação comigo, eu tenho a Marina de Castro Rodrigues, minha parceira na coordenação dessa sessão, coordenadora de sustentabilidade na EGEA Saneamento e coordenadora da Plataforma de Ação pela Água e Oceano do Pacto Global da ONU no Brasil. Juntas, a gente agradece a todos os participantes do nosso grupo que apoiaram a construção dessa sessão. Muito obrigada a todos por aceitarem o nosso convite. Você que nos acompanha na plataforma pode escolher o idioma da sua preferência para acompanhar a sessão, é só selecionar o botão acima desse vídeo. Para saber mais sobre os nossos especialistas, é só olhar na área abaixo desse vídeo. Vamos passar então para as palestras dos nossos convidados e eu quero desde já convidar a todos e todas para colocar seus comentários, suas perguntas no chat, que aí no final a minha colega Marina vai fazer todas as mediações e a gente vai juntas mediar a sessão de perguntas e respostas e o nosso debate. Mr. Jay Bhagwan, presidente do Grupo de Especialistas da IWA para Soluções Localizadas de Esgoto Sanitário na África do Sul, faz então a nossa abertura. Mr. Jay, muito obrigada. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui neste evento. Muito obrigado por me darem esta plataforma. Vocês estão vendo a minha tela? Bom, eu pensei em contextualizar um pouco por que nós precisamos de um novo paradigma de saneamento. Esse é um dos principais princípios do nosso grupo do IWA. E como nós acreditamos que podemos ter um ambiente mais igualitário no mundo em desenvolvimento. Nós sabemos que a realidade do saneamento muitas vezes não é algo real, por causa de muitas restrições que nós temos em diferentes países. Para entendermos um pouquinho os nossos desafios, especialmente no mundo em desenvolvimento, nós precisamos olhar para os desafios gêmeos que nós temos na Índia. Não sei se vocês já conhecem a colega que está na foto, que é uma das líderes principais com relação a este problema. Nós temos problemas realizados à urbanização rápida no mundo em desenvolvimento, especialmente nas cidades. Nós temos um crescimento maciço das cidades no sul global. Isso significa que precisaremos de mais água para atender às necessidades das pessoas. E claro que, à medida que nós precisamos de mais água, também nós vamos levar a uma criação de resíduos ainda mais acelerada. A mudança climática também vai aumentar este problema. A mudança climática vai exacerbar o problema da urbanização rápida e também a necessidade de recursos. O que acontece é que o padrão de urbanização também é um padrão de geração de esgoto. E é algo que vai demandar muitos recursos e muito capital se nós fizermos da forma condicional, mas nós não temos financiamento necessário e água também necessária. Por isso, nós precisamos fazer as coisas de uma forma muito diferente. E foi isso que levou à desigualdade e à insustentabilidade desse sistema. O problema é que, quando nós falamos sobre diferentes
eventos, o nosso paradigma está, na verdade, voltado à água e não ao saneamento. O foco está na água. Para que nós consigamos ter saneamento, nós precisamos acessar a água também proveniente de locais cada vez mais distantes, o que é algo que está se tornando cada vez mais caro. Nós precisamos, claro, encontrar uma forma de tratarmos o esgoto também. O que nós estamos vendo é que temos cada vez mais altas perdas também na nossa distribuição e uma grande perda também no nosso abastecimento de água, o que leva a um custo ainda maior. Nós, muitas vezes, estamos também poluindo o meio ambiente e perpetuando as desigualdades. Existem diferentes fatores aqui nesta equação. Nós não conseguimos ainda lidar com a lacuna do saneamento. Nós estamos continuando a lidar com essas duas questões da água e do saneamento como se fossem dois setores diferentes. E isso cria um problema. 4 bilhões de pessoas no mundo ainda não têm acesso ao saneamento seguro. Isso é algo que nós não estamos consertando. O segundo grande fator é que a escassez hídrica está aumentando. O luxo de nós usarmos o saneamento, especialmente aqui no continente africano, onde nós não temos tanta água sustentável disponível, faz com que tenhamos cada vez mais problemas. Nos próximos 5 anos, o saneamento vai se tornar um luxo realmente cada vez mais claro e cada vez mais caro e mais desafiador. Por isso, precisamos olhar também para a questão da escassez hídrica. A verdade é que todos nós estamos começando a enfrentar este problema. Vocês sabem que a cidade do Cabo, por exemplo, é um excelente exemplo. Eu sei que todo mundo já ouviu falar sobre esse problema. Ninguém fala sobre saneamento muitas vezes, mas na cidade nós tivemos uma constipação. As pessoas, elas não podiam simplesmente dar descarga neste mundo moderno. Quando nós temos uma crise de escassez hídrica, essa é uma grande crise de saneamento, porque para onde vamos mandar os resíduos humanos? Essa história, ela muitas vezes não é escrita. O problema é que a maioria das cidades e a maioria dos departamentos de planejamento, eles planejam apenas o saneamento, sem pensar na água também, na escassez da água. E este é um dos grandes problemas que nós temos também no nosso ambiente moderno. Nós construímos grandes redes de abastecimento de água e depois percebemos que não temos dinheiro para construirmos sistemas de saneamento. O que acontece no final das contas é que tudo é despejado nos nossos rios e no meio ambiente, e isso leva a um grande desafio no meio ambiente. O terceiro fator é que, bom, nós vivemos agora num mundo com muita tecnologia, um mundo binário. A nossa história de 200 anos de saneamento mostra que nós evoluímos de uma situação onde nós tínhamos um sistema de esgoto convencional e, por outro lado, nós tínhamos o saneamento no local, que era algo apenas para os mais pobres. À medida que as nossas cidades e à medida que as nossas áreas cresceram cada vez mais, nós não melhoramos as nossas soluções de saneamento. A tecnologia foi, então, o nosso tendão de Aquiles. O desenvolvimento da tecnologia de saneamento não evoluiu nos últimos 200 anos. Nós apenas criamos banheiros que são mais bonitos, mas nada levou a uma evolução. E nós continuamos acreditando que os nossos sistemas convencionais não têm problemas. Na verdade, nós temos problemas cada vez maiores. Quando as infraestruturas envelhecem, elas se tornam um problema. Temos muitos problemas nos países em desenvolvimento. Na África do Sul, 80% das nossas estações de tratamento não operam e não lidam com a parte de descarte. E eles terminam usando sistemas modernos que muitas vezes levam a problemas. Nós temos grandes problemas nos mundos em desenvolvimento devido a questões de financiamento, questões de operação e manutenção. Quando os sistemas param de funcionar, eles levam a grandes problemas. E, além de tudo, temos os problemas climáticos. Além disso, um outro problema
é que as pessoas sempre viram o saneamento como um desperdício e não como um recurso. Na verdade, o saneamento é uma grande oportunidade se nós abordarmos isso de uma outra perspectiva. Podemos olhar para os resíduos humanos como um recurso. Nós, geralmente, estamos dando descarga em 9 a 13 litros de água doce para carregar resíduos humanos. E não temos tecnologias de uma perspectiva de saneamento para tratarmos os resíduos humanos no local. Então, temos de 150 gramas a 200 gramas de resíduos humanos, nos quais nós temos 90% de umidade. Eu tinha um professor que falava que nós, como seres humanos, nós somos uma massa única, mas no mundo nós somos vistos como massas separadas. Eu acho que precisamos falar sobre esses desafios hídricos que vão levar desafios mais para frente. Então, precisamos pensar nesses dois diferentes mercados. Precisamos pensar também nas diferentes áreas que são afetadas. Se nós conseguirmos consertar este mercado com diferentes soluções de saneamento, nós conseguiremos encontrar melhores soluções. Nós influenciamos a Bill Gates Foundation para começarem a tentar criar novas soluções. E agora estamos vendo a primeira geração de soluções aparecendo depois de 10 anos. E essas soluções estão prontas para ir para o mercado. O problema é que nós temos problemas institucionais em um ambiente que é baseado em práticas de engenharia, em vez de ser baseado em um novo saneamento. Se nós conseguirmos sair deste paradigma, por exemplo, nós conseguimos comprar um novo micro-ondas, uma nova máquina de lavar louça. Isso não é um serviço municipal, é apenas um dispositivo eletrônico que nós utilizamos em casa. Então, o que nós vemos agora é que nós podemos também ter novos dispositivos que instalamos nas nossas casas para saneamento, sem produzir lodo ou outros resíduos. Precisamos mudar a nossa abordagem para que nós possamos devolver de 50% a 60% da água para o nosso sistema e, assim, conseguirmos gerir o nosso problema da poluição. Então, sim, eu já estou começando a ver um futuro do saneamento onde nós conseguimos ter soluções. Eu acho que coletivamente, se nós pararmos e pensarmos, nós podemos utilizar essa plataforma para encontrar novas oportunidades. Podemos também ter novas moradias e novos lugares, novas populações também que podem ter um saneamento sustentável. Isso é possível e nós precisamos começar a integrar este novo paradigma nas nossas práticas. Muito obrigada. Obrigada, senhor Jay. Muito obrigada pela sua apresentação. Agora, eu vou chamar, então, para a próxima apresentação, Eduardo Peláez Ortiz, profissional comercial da Unidade de Oferta de Casas e Empresas Públicas de Medellín, da EPM da Colômbia, que vai trazer um caso muito interessante também sobre como é que a Colômbia constrói esse processo de uma cultura de valorização da infraestrutura dentro do seu país. Eduardo, está com você. Olá, buenos días a todos. Olá, bom dia a todos. Por favor, me confirma quando eu ver minha pantalla. Vocês podem me avisar quando conseguem ver a minha tela? Estamos vendo, Eduardo, pode começar. Vale, muchísimas gracias. Bom, muito obrigado. Desde Empresas Públicas de Medellín. Bom, das empresas públicas de Medellín, nós sempre queremos ver as coisas de forma diferente. Nós partimos do princípio que sempre podemos fazer um pouco mais e podemos oferecer mais aos usuários, porque na nossa empresa pública de Medellín é uma empresa pública, ou seja, nós temos a prefeitura de Medellín que gere os nossos sócios e clientes. Então, isso quer dizer que com as empresas públicas de Medellín, nós formamos uma empresa que é para os clientes. E nós podemos observar aqui que nós estamos em 6 países,
prestando serviços. E nós temos o serviço em mais de 9 milhões de clientes, mas nos serviços da água nós estamos nos concentrando especialmente na Colômbia e no Chile. Quando nós impulsionamos isso, nós começamos a analisar esses pontos principais. Estamos no negócio de geração e comercialização de energia, também, isso no âmbito urbano e rural, para as moradias e para os veículos. Também temos a gestão da água, temos a gestão de águas residuais, de esgoto, gestão e comercialização de resíduos sólidos, comercialização de novas soluções, transmissão de energia, distribuição e comercialização de energia, distribuição e comercialização de gás natural. Então, nós queremos alavancar e poder prestar serviços a diferentes usuários, diferentes negócios, para alavancar esses negócios de alguma forma, para realmente dar esses serviços para os clientes. Então, esse acompanhamento, essas capacidades desenvolvidas nos permite não somente prestar um bom serviço, desenvolver o nosso negócio e fazer viável o nosso negócio, mas também devolver à comunidade, por meio da prefeitura de Medellín, uma quantia de dinheiro bastante importante, bastante significativa. No último ano, nós conseguimos devolver 460 milhões de dólares. Então, e o município também reinveste dinheiro na qualidade de vida da cidade. Então, como que nós transformamos tudo isso? Nós fazemos isso com o nosso pessoal, com os nossos serviços. Então, a EPM nós trabalhamos no segundo departamento maior do país. Nós somos um departamento industrial e a empresa já tem 69 anos. Nós temos mais de 8 mil colaboradores. E nós prestamos serviços a mais de 2 milhões de habitantes. E quando falamos de água potável, estamos falando de 7 milhões de usuários e contados em um pouco mais de 1.400.000 usuários de serviços de água e saneamento. Nós sempre estamos tentando garantir a qualidade do serviço e a confiabilidade do serviço e a universalização também desse serviço. Ou seja, nós queremos realmente conectar a todos os nossos clientes a esses serviços. E nós fazemos isso também, e nós temos uma vantagem em comparação com outras empresas do país, que ao mesmo tempo que nós estamos prestando esse serviço aos nossos clientes de água potável, nós também temos o serviço de esgoto e tratamento de águas residuais. Então, isso nos permite ter realmente uma cobertura muito boa em relação ao nosso serviço, e nós podemos também conectar a todos os nossos usuários a esses serviços que nós estamos prestando. E claro que podemos evitar falhas e podemos também sempre pesquisar soluções inovadoras. Então, nós temos a característica da capital da Colômbia e, bom, obviamente algumas coisas precisam ser comparadas em relação ao nível da urbanização. Então, nós temos uma vantagem muito grande em relação à gestão de águas residuais. Nós temos o faturamento do serviço, o monitoramento do serviço, e nós podemos realmente acompanhar todo o serviço de esgoto, de saneamento. E nós também temos, além do serviço de esgoto, nós temos também temos o serviço de saneamento, nós processamos a água, tratamos e nós devolvemos a água muitas vezes em melhores condições que quando começamos todo esse processo. Isso nos permite gerar consciência também, nos permite gerar uma gestão responsável e também demonstrar aos nossos clientes e à comunidade que nós realizamos um bom trabalho, que a nossa oferta
nós temos uma oferta básica. E nessa oferta básica, nós temos essa solução técnica que seja estável. Então, nós temos esse serviço 24 horas por dia para todos os clientes. E também é um serviço confiável. Então, é uma água potável que tem que ser 100% potável para todos os usuários. E a descarga dessa água, quando o cliente realiza, isso tem que ser confiável também, tem que ir a uma rede que também seja confiável, uma rede de esgoto confiável, e que possa ir, então, às plantas para que seja gerenciado e tratado. Então, essa é a oferta básica, ou seja, é o mínimo que nós precisamos garantir para os nossos clientes. Bem, e precisamos também que todo o serviço tenha uma cultura, um sentimento, uma consciência clara. Então, isso está no que chamamos de oferta básica, o que a gente oferece, e de alguma forma inovador. Ou seja, a gente quer tornar viável a prestação do serviço, e a forma de garantir isso, é muito importante para que a gente consiga entregar o serviço que a gente quer entregar. Tecnicamente, a gente é especialista em redes, em conectar clientes, instalar tubulações, mensurar. Bem, o típico do negócio. Mas não todos os clientes, quando entramos em territórios subnormais, digamos, bem, esses territórios são instáveis quanto à qualidade do terreno. São estruturas que não cumpririam normas. Então, a gente precisa, nesse caso, começar a articular e achar formas diferentes de prestar o serviço. Como assim? Sim, não somente a empresa da rede de esgotos tem que fazer isso sozinha, ela pode fazer isso junto com a comunidade, claro. A gente consegue fazer junto com associações locais, por exemplo, também junto com um órgão regulador também, pedindo, facilite, faça, me dê opções para fazer a rede de esgoto de uma forma diferente. Estamos falando de redes não convencionais, estruturas que sejam diferentes e que possam atender às necessidades do lugar, que seja normalizado, controlado, mensurável, que reduza o impacto, para que essa rede de esgoto se conecte à rede convencional através dos coletores que a gente faz e de alguma forma a gente faz que esse esgoto chegue à rede tradicional. O nosso objetivo, claro, é conseguir atender todas as comunidades, que o serviço chegue para todos e um pouco além também, para conseguir que os clientes não tenham que viver em condições diferentes daquelas que qualquer pessoa tem acesso. Não importa o nível econômico, não importa a forma de vida que ela tem, o que importa é que ela tenha um serviço de qualidade. E como que a gente faz isso? Bem, como eu disse, trabalhamos junto com a comunidade, fazendo um trabalho para que eles entendam o serviço, valorizem o serviço. O cliente precisa entender que é importante ter uma rede de esgoto. Ele tem que entender que isso existe. Tem que entender como funciona também. Tem que entender que tem que ser cuidado e também tem que entender que tem que administrar o lixo e os rejeitos dele de uma forma adequada também. Ele precisa entender também que os cursos de água que passarem pela região têm que ser cuidados também. E o esgoto em si, a gente precisa trabalhar nisso tudo e conseguir que a gente consiga entregar o serviço adequado, que o cliente possa usufruir desse serviço.
e que esse serviço que a gente vai entregar não ocasione um problema. A gente tem trabalhado com as comunidades, pensando na socialização do trabalho, temos trabalhado junto com as associações locais para que isso aconteça dessa forma. Isso não tem a ver somente com a gente como empresa. Isso aqui deveria ser de todos, da comunidade, do governo, para que o cliente também cuide, valorize, proteja e conserve o serviço. Mas por quê? Porque a comunidade é o principal, indivíduo principal da prestação do serviço. Por isso que a comunidade precisa valorizar o que eles têm, o que eles fazem, e precisamos ter essa gestão social, precisamos trabalhadores sociais trabalhar com os líderes comunitários, temos que bater na porta do cliente, falar aqui, você pode conectar, você tem que cuidar isso dessa forma, ou trabalhar com o município também. A gente precisa, de alguma forma, que o cliente entenda como tem que tratar o esgoto, né, os rejeitos. E a gente faz isso com o trabalho próprio, claro, com o nosso time técnico, mas também a gente precisa da comunidade. A gente precisa que nenhum curso d'água, nenhum riacho, o que for, esteja sujo com rejeitos da comunidade. A gente precisa evoluir e passar da nossa oferta básica para uma oferta integral. E o que significa? Significa garantir um bom serviço, sempre com essa cultura da qual falei, mas queremos ir além. E de que se trata esse ir além? Primeiro, acesso. A gente não precisa, talvez, parcelas, pequenas parcelas, para que ele possa ter o serviço. Sempre pensando num sistema omnicanal, ou seja, diferentes sistemas de atendimento. E aqui também falamos da forma de pagamento. A gente precisa colocar uma forma de pagamento, talvez em cada esquina, da forma que for. Por quê? Porque o cliente precisa ter sempre quem atenda ele, quem ouça e onde pagar também. Se ele precisar, por exemplo, um financiamento em algum momento, bem, ele tem que ter isso perto, isso é muito importante. Que seja fácil, você vai na loja da esquina e você consegue, por exemplo, financiar o serviço. É muito melhor esse cliente conectado. Porque dessa forma a gente não terá um cliente poluindo, vai ter um cliente conectado e valorizando o serviço. E a gente sempre precisa buscar, através dessa gestão técnica, social, comercial e regulatória, bem, a gente precisa que o cliente sinta, valorize e pague o serviço, que ele se sinta parte do serviço. Mas como? Bem, ele tem que ser o articulador em seus territórios, verdade? Ou seja, a empresa precisa ter esse papel também, tem que articular o serviço. Porque dessa forma a gente consegue transformar a forma como se desenvolve a cidade. E finalmente se trata de fazer visível tudo isso na cabeça do cliente, porque dessa forma ele vai valorizar o serviço, ele vai sentir que é pagável e que é sustentável ao longo do tempo. E isso tem um impacto na qualidade de vida dele. Bem, muitíssimo obrigado a todos. Eu sou Eduardo Pelais, Ortiz, muito obrigado. A gente já tem algumas perguntas no nosso chat para fazer para você. A gente vai fazer na hora das perguntas e respostas, mas eu quero só destacar aqui um ponto muito importante. O nosso objetivo ao trazer os casos dentro dessa sessão foi mostrar o quanto o olhar consolidado para todas as características do território, né? Então, regulação, valor da conta, a qualidade do serviço, a forma de prestação de serviço faz a diferença na sustentabilidade desse processo. E aí agora, então, eu vou chamar
para fazer sua apresentação o Edson Carlos, que é diretor de sustentabilidade da EGEA e presidente do Instituto EGEA, para trazer para a gente um caso no Brasil que trabalha com todo esse processo, né? Todo esse olhar para o fluxo completo dentro da prestação de serviços em áreas vulneráveis. Edson? Obrigado, Juliana. Obrigado a todos que estão nos vendo. Obrigado à ABS pela oportunidade, a você e a Marina pela organização, aos demais debatedores. A ideia é essa que a Juliana disse, né? Trazer um caso brasileiro. Então, eu vou falar muito rapidamente da EGEA, falo um pouco sobre por que nós, como empresa, escolhemos trabalhar nessas áreas de grande vulnerabilidade. E também esse caso específico de Manaus, né, que é a maior capital na região amazônica, que tem características muito particulares, né, uma capital que cresceu muito nos últimos anos, foi a capital que mais aumentou a população nos últimos 10 anos, segundo os dados do governo federal. Então, é um desafio para uma empresa de saneamento atuar numa área amazônica com características muito particulares. Então, a ideia é dividir um pouco com vocês. Eu acho que ainda estão compartilhando, precisa tirar esse compartilhamento aí, Ju, para eu poder compartilhar o meu. Tá no mudo aí, você. Acho que você consegue compartilhar e aí cai esse que está aí. Não, ele dá que aparece uma mensagem, você não pode compartilhar enquanto o outro participante está dividindo a tela. Eduardo, você pode tirar o compartilhamento, por favor? Ah, foi. Obrigada. Obrigada. Está na tela aí? Agora tá, Edson, obrigada. Tá legal. Bom, então, essa é uma apresentação que vou tentar fazer em 15 minutos, que foi o tempo que a Juliana passou para mim. Vou pegar aqui. Tentando passar aqui, Ju, pera só um pouquinho. Travou aqui. Se você quiser ir falando e apresentando enquanto passa, fica à vontade. Tá. Travou na animação aqui. Deixa eu tentar novamente aqui. Desculpem, viu? Ver se agora vai. Tá indo aí? Tá na tela? A projeção está na tela. Tá indo a animação. Tá. Eu acho que tem que esperar a animação passar aqui. Tô tentando, mas ele tá travando aqui. Dá só um segundinho aqui. Desculpem, viu? Imagina. Pronto. Bom, falando aqui rapidamente sobre a EGEA hoje é a maior empresa privada de saneamento no Brasil. Ela é formada por esses 3 grupos, um grupo brasileiro que é o Grupo Equipave, Grupo Soberano de Singapura e Itaúsa. O crescimento da EGEA foi muito grande, né? Uma empresa de apenas 14 anos, e aí vocês veem a evolução de brasileiros atendidos pela EGEA, seja em água, coleta e tratamento de esgoto. Então, são 31 milhões de brasileiros atendidos hoje em 507 cidades, em 15 estados, cidades de menos de 2 mil habitantes até quase 7 milhões, que é o caso do Rio de Janeiro. Então, nós atendemos cidades muito pequenas, com a mesma eficiência, com a mesma força de trabalho que a gente atende grandes municípios. Isso é importante dizer, porque durante muito tempo houve essa ideia de que empresa privada não se interessava por cidades pequenas, né? Na verdade, a maior parte das nossas cidades são cidades menores de 50 mil habitantes, e aí intercalada por algumas cidades grandes, né, capitais. Bom, já foi dito aqui na introdução, né, o Brasil é um país continental, então essa apresentação do Eduardo foi muito importante, porque guarda muita similaridade com áreas aqui do Brasil, né?
O Brasil, então, é um país muito avançado em várias áreas, mas ainda possui dados muito ruins de saneamento básico. Temos aí 32 milhões de brasileiros sem água tratada, né? Equivale à população do Canadá, ou metade da França, e 90 milhões de pessoas sem coleta de esgoto e mais de 37%, quase 38% de água tratada perdida, né, nos sistemas de distribuição. Então, são desafios muito grandes ainda que o Brasil tem como país, e mesmo o setor de saneamento básico, que pelos últimos dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, né, o SNIS, o Ministério das Cidades, nós temos aí os dados por região. Então, a gente vê que a região norte e a região nordeste são as regiões que têm os maiores déficits, né, de saneamento básico. O norte com quase 85% da população ainda sem esgotamento sanitário e perdas de água acima de 50%, na faixa de 50%, né? São os dados oficiais, mas quando a gente vai para a região norte, a gente encontra números ainda piores. E uma situação um pouco melhor no sudeste, e o sul também com grandes desafios. E aqui os dados por estado, né? Não dá tempo para a gente entrar, mas aí depois a apresentação fica à disposição. São dados do governo federal, que mostram aí mesmo estados muito desenvolvidos, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda com grandes desafios, além, claro, dos estados do norte e do nordeste, com situações ainda bastante difíceis, né, para se alcançar a universalização do saneamento básico. Esse quadro que inspirou o novo marco legal do saneamento, que depois de 2020 trouxe uma velocidade maior para o setor de saneamento, uma maior entrada das parcerias público-privadas, né? E a EGEA talvez tenha sido a empresa que mais cresceu nos últimos anos, em função da necessidade do Brasil atingir as metas do marco legal em 2033, de 99% das pessoas terem acesso à água potável e 90% terem esgoto coletado e tratado. Então, a gente vê aqui que para várias localidades e estados brasileiros é um desafio muito grande. Nós estamos aí há 9 anos do marco legal e a gente tem estados aí bastante distantes ainda da meta, né? Mas quando a gente fala desse painel, né, que é um painel de áreas vulneráveis, esse estudo do Trata Brasil, que foi no final do ano passado, ele ilustra bem quem é esse brasileiro que não tem saneamento básico, né? Para quem é que falta? E aqui eu peguei alguns poucos gráficos que mostram que aqui, da população privada de acesso à rede de água tratada, 57% se autodeclara parda, e se a gente colocar aqui mais as outras 9,2% de população que se autodeclara preta e indígena, nós estamos falando aqui de quase 70% dessas pessoas que não têm água são não brancas, né? E são pessoas que, pelo gráfico direito aqui, vocês veem que recebem salários 47% até R$ 2.400 a renda domiciliar, quer dizer, a renda da família. Quando a gente sobe isso um pouco até R$ 4.000, nós estamos falando aí de quase 80% dessas pessoas são de baixa renda. Quando a gente olha a privação de coleta de esgoto, o mesmo quadro, né? Quando a gente soma aí população preta e parda, nós temos aí quase 70% praticamente da população dessa que não tem ainda acesso à coleta de esgoto, também são populações negras, né? Pretos e pardos e negros, principalmente nesses estados, né? Piauí, Amapá, Pará, Rondônia, Maranhão, são aqueles que têm a maior privação. Quando a gente olha na questão do ensino, a maior parte dessas pessoas tem ensino fundamental incompleto ou até sem instrução nenhuma. Então, realmente é aquela parcela da população que ficou à margem das infraestruturas de forma geral e do saneamento também. Aquela população pobre, negra, principalmente mulheres até 30 anos, já com filhos, que moram nas periferias das cidades ou nas favelas, nos aglomerados,
subnormais, né, que era o termo usado até pouco tempo. Então, em cima desse cenário brasileiro de quem é essa pessoa que não tem saneamento, e aí claramente mostra que são as pessoas mais pobres, nós pegamos um caso nosso de Manaus. A gente chegou em Manaus em 2018, uma falta de água generalizada na capital, com grande intermitência, e uma capital que já vinha sendo operada por empresa pública e empresa privada, então lá era uma capital que tinha passado por todas as modalidades, né? Então a gente chegou com esse desafio, né, de mudar um cenário historicamente ruim, desde de água, e criamos essa metodologia que a gente chama de Vem com a Gente, que é uma força-tarefa nossa que entra nessas áreas vulneráveis para fazer o mapeamento da situação dos imóveis, catalogar todos os imóveis, e aí é muito comum que nós encontremos muito mais moradias do que as bases de dados informam, mesmo quando a gente chega como no Rio de Janeiro, né, que a gente está operando mais de 500 favelas só na área central do Rio de Janeiro, todas elas, quando a gente recebe o mapeamento oficial, seja da prefeitura, seja do IBGE, do censo, a gente encontra muito mais moradias quando a gente vai de casa em casa conversar com as pessoas do que as bases de dados mostram. Então, isso mostra como é fundamental para uma empresa de saneamento que tem que fornecer água e esgotamento sanitário para todos, ter esse cadastro fino, e isso só se faz entrando nessas áreas. Então, nós criamos uma força-tarefa de relacionamento com as lideranças comunitárias, a gente cria um relacionamento com eles, para que eles entendam que nós estamos lá para levar desenvolvimento, para levar qualidade de vida, nós não estamos lá para atrapalhar o dia a dia das pessoas e nem das atividades que acontecem lá dentro, nós estamos lá para gerar um desenvolvimento e levar uma carência que eles têm há muitas décadas, né? Então, desse mapeamento, a gente consegue ter uma visão mais clara do que nós temos que construir de infraestrutura ou recuperar a infraestrutura que exista, cadastrar as famílias e ver qual a necessidade tarifária que elas podem pagar. Então, se elas já estão na tarifa social, se elas recebem algum mecanismo de transferência de renda, como Bolsa Família ou outro qualquer, e se não, como que a gente ensina essas pessoas, essas famílias, a se cadastrar nos programas de transferência, para que eles possam ter acesso à tarifa social. E a gente mantém uma equipe lá, dentro das comunidades, fazendo as conexões, colocando os hidrômetros, passando as redes. Então, é uma imersão dos nossos colaboradores que ficam lá por um período grande nessas comunidades, até entender qual é o funcionamento, conhecer as pessoas, conhecer as lideranças e conhecer a infraestrutura, o tamanho do desafio que a gente vai ter nessas comunidades, para que elas possam efetivamente ter acesso à água, no primeiro momento, e depois a coleta e o tratamento de esgoto. E nesse caso aqui, o Beco Nonato é uma área de palafitas, onde a gente fez nosso primeiro teste de esgotamento sanitário, porque, como vocês sabem, essas palafitas, elas são casas construídas sobre os igarapés. Esses igarapés flutuam muito, né, em função do volume de água da temporada, né, de temporada de mais chuva, menos chuva. Então, você tem que ter um sistema que seja resiliente, né, que é diferente, totalmente diferente do que a gente constrói muitas vezes nas áreas regulares da cidade. Então, a gente conseguiu aí fazer o primeiro beco, né, a primeira área de palafita com esgotamento sanitário, e foi um desafio muito grande. Aqui algumas imagens, né, do desafio que a gente imaginava quando a gente chegou lá, né, mais ou menos 1 quilômetro de sistema de rede, mais ou menos que 900 moradores daquela área que a gente ia instalar, 350 metros de tubulação, conectar todas as casas e conectar tudo isso à estação elevatória que a gente tinha que conduzir essa rede. Essas áreas são muito próximas da área formal da cidade, só que, ao mesmo tempo, elas estão totalmente afastadas da infraestrutura que a cidade oferece, de serviços, né, tanto de saúde, de educação e de saneamento, então nem se fale, né?
Então, a nossa ideia era, como o Eduardo também colocou no caso da Colômbia, que eu achei bastante interessante, nós não queríamos apenas fazer um serviço de levar água e esgotamento sanitário, mas também ter uma atuação social muito forte, uma atuação ambiental também muito forte, passando pela governança nessas áreas, né? Quer dizer, mostrar a eles que esse sistema, no final, é deles, né? Não é um sistema da empresa ou da cidade. Quer dizer, conservar esse sistema operacional, as tubulações, o bombeamento, é fundamental para o dia a dia da vida dessas pessoas. Então, tê-las mobilizadas, valorizadas, é fundamental para que tudo isso funcione. Então, aqui, o que a gente fez? A gente mapeou toda aquela comunidade, os igarapés, fizemos um levantamento altimétrico, né, de como é que funcionava, para onde que o esgoto tinha que correr, nessa situação de igarapés cheios, com uma quantidade enorme de lodo, né, porque são décadas aí de esgoto sendo jogados nessas áreas, né? Então, adaptar o projeto à realidade do campo, encontrar sistemas de implantação de rede, verificar a forma de acesso, porque cada casa, cada moradia é de um jeito, então você encontrar quase que caso a caso como fazer a conexão e interligar tudo isso ao sistema da cidade, né, para poder isso ir parar nas estações de tratamento, uma vez que ainda é muito próxima da nossa rede formal. Aqui algumas fotos, né, de que era antes, né, são sistemas, ruas muito estreitas, né, valas e muitas vezes vielas, né, por onde você ia ter que fazer. Um outro desafio, né, não tem norma técnica para esse tipo de área, então você tem que encontrar formas, né, você não tem muitos exemplos que você possa usar para construir. Você tem que ir lá e desenvolver o seu sistema para aquelas condições, até muitas vezes insalubres, né? Porque é muito típico nessas áreas que o lixo é jogado até embaixo das próprias casas, então nossos colaboradores tinham que ter equipamentos de proteção individual que permitisse que eles entrassem nessas áreas, né? E recorrer às normas técnicas que a gente já tinha para poder ver o máximo de similaridade que a gente teria para essas áreas de palafita, né? Então, aqui para vocês verem como é difícil, né? Eles trabalhavam praticamente dentro da água o tempo todo, né? Encontrando caminhos para que esse esgoto pudesse chegar até a estação de bombeamento para mandar isso para as estações de tratamento. Então, foram meses aí de trabalho, né, para construir redes pequenas. Então, realmente, a empresa tem que estar muito consciente do que ela quer fazer para levar dignidade para essas áreas. E aí, aqui, algumas fotos do sistema sendo construído, né? Isso foi um desafio enorme, porque os igarapés sobem, então, durante muito tempo, esses sistemas ficam submersos. Então, a gente precisa construir sistemas de travamento muito fortes aí, com sistemas de ferro e concreto, para que essas redes não sejam levadas no período das chuvas, né? Isso aconteceu no nosso primeiro piloto. Tem um vídeo aqui que mostra para vocês a velocidade. Então, isso a gente fez tudo junto com os moradores. Então, eram muitas reuniões com as lideranças comunitárias, explicando o que a gente ia fazer, por que a gente ia fazer. A gente tinha líderes locais aí que há mais de 20 anos não recebiam visitas nas suas casas, porque o cheiro era muito forte do esgoto que corria embaixo das suas casas. Então, foi um trabalho também de muito trabalho junto. Aqui um outro bairro, para você ver como eram os gatos aqui, as perdas de água aqui do lado esquerdo, tudo isso aqui era furto de água, e do lado direito, como que a gente deixou, depois de fazer passar todas as tubulações. Hoje essas áreas todas têm água 24 horas por dia, mas era uma situação muito dramática, porque no meio da vala de esgoto passava a maior parte das mangueiras, né, de gato, das ligações irregulares, e quando você tinha um furo nessas tubulações, era muito comum que o esgoto era carregado para dentro das caixas d'água, e aí muita gente ficava doente, muitas pessoas, crianças principalmente, eram levadas aí para o posto de saúde. Então, foi um trabalho nosso de acabar com todas essas ligações clandestinas para que as pessoas pudessem ter uma água segura, né? E aqui é um vídeo, né,
mostrando um pouco desse trabalho de uma forma mais rápida, né? A gente não tem tempo para passar tudo, mas mais para vocês terem uma ideia aérea, né? De como é que funcionava o trabalho que foi desenvolvido. Agora, o tratamento do esgoto é nosso foco. Nosso time trabalhou a todo vapor para construir uma estrutura adaptada à realidade do beco e conectar todas as casas à rede de esgoto, trazendo uma nova perspectiva para quem mora no local. Eu vou passar, gente, só para não ocupar. Aqui do lado esquerdo, vocês verem, a primeira instalação que a gente fez foi levada pela enxurrada. Então, é uma velocidade muito grande no período de chuva, então o sistema de travamento tem que ser muito bem construído, e senão você simplesmente perde o sistema. Aqui, postos de visita que nós tivemos que criar especificamente para essas redes aéreas, né? Então, a gente teve que desenvolver solução junto com os nossos fornecedores para que a gente pudesse ter pontos de visita adaptados para essas áreas e registrar tudo isso num procedimento operacional que pudesse ser usado pela companhia nas outras áreas. Nós temos dezenas de palafitas, de áreas de palafitas em Manaus, então era importante a gente registrar tudo isso num sistema de registro técnico para que a gente tenha esse procedimento já construído para a gente poder atender, né? Hoje nós temos o desafio de universalizar o saneamento na cidade de Manaus, estamos investindo lá quase 3 bilhões de reais nos próximos anos só em redes de esgoto, né? Então, Manaus, a gente vai ter aí algumas centenas de quilômetros de redes de esgoto construídas. Então, é importante para a gente ter esse procedimento bem registrado, sedimentado, né? E isso, então, hoje já são mais de 200 quilômetros de rede de água pela cidade, né? 57 bairros passaram a ter água pela primeira vez, água sem intermitência, né? Água 24 horas por dia, e esse projeto foi premiado pelas Nações Unidas como um projeto de inovação muito revolucionário não só para o setor de saneamento, mas para a questão social, né? Ele é um exemplo de esforço, né? De uma companhia que decidiu enfrentar o desafio de levar esse serviço para uma área tão esquecida, né? Aqui, mais uma coisa, nós tivemos que fornecer tarifa social para quase 115 mil famílias, né? Que hoje, quase 20% da população de Manaus hoje é atendida por tarifa social. E a gente teve que desenvolver uma tarifa de R$10, que a gente chama de tarifa 10, junto com a prefeitura e com a agência reguladora, e a gente tinha lá quase 30 mil famílias que não conseguiam pagar nem a tarifa social. Mas elas queriam pagar pelos serviços. Também o Eduardo falou bem na apresentação dele. Essas pessoas querem pagar a conta. E o nosso índice de inadimplência nessas áreas é um dos menores que a gente tem em toda a companhia. Sinal de que quando você constrói um sistema, junto com a comunidade, perguntando para ela qual é o desafio que ela pode assumir, quanto que a tarifa impacta no dia a dia da receita da família, para todas as suas prioridades, a família se compromete com o pagamento. Então, hoje nós temos aí quase 100 mil pessoas que se beneficiam dessa tarifa 10 em Manaus, que foi construída especificamente para Manaus, porque a gente tem que entender qual é o tamanho do desafio daquela população específica, e dentro daquela população vulnerável, você tem o mais vulnerável do vulnerável, que muitas vezes não pode pagar a tarifa social, que costuma ser metade do valor que a cidade paga, né? O resto da cidade paga. Aqui é uma pesquisa que... Oi, dois minutos, tá bom? Tá bom. Deixa eu te avisar. Aqui uma pesquisa que o Trata Brasil fez, do antes e depois, né, da instalação desses serviços de água e esgoto nessas áreas de palafita. Do lado, na barra azul, o antes, e na barra verde, o depois. Então, do lado esquerdo, se as crianças adoeciam antes e depois, se os adultos adoeciam e faltavam ao trabalho, se as crianças precisavam tomar remédio. Então, aí você vê que eles dizem como que melhorou a qualidade de vida deles depois que a gente passou com o serviço de água e esgoto. Então, é muito bacana, porque são eles falando da revolução que foi para eles, né?
Isso saiu na mídia, em vários veículos no Brasil, e isso resultou também numa grande redução dos casos de doenças que existiam lá, e 97% das pessoas dizendo que se sentem mais dignas, né, por ter uma conta de água, por ter um documento, né, um comprovante de endereço, por ter um ambiente menos insalubre, né? Hoje você anda por esse beco, não tem cheiro, a qualidade de vida é outra, até o ânimo, né, a alegria das pessoas. Então, isso é ir além, né, do serviço apenas do saneamento, né? É você ouvir essas pessoas, dar dignidade a elas. Tem projetos sociais também nossos acontecendo nesses bairros para complementar, né, para a gente ir além do que o contrato preconiza. Então, aí é uma experiência bastante bonita, né, que a gente queria partilhar com vocês aqui nesse momento. Muito obrigado, Ju. Obrigada a você, Edson. Muitas perguntas, elogios. E aí é importante a gente também mostrar que é possível a gente sair da oferta básica para a oferta integral, como disse o Eduardo, dentro do nosso país também. Vou pedir, então, para a Trina Chomugisha, cientista de saúde ambiental no Ministério de Água e Meio Ambiente de Uganda, fazer a sua apresentação. Trina, muito obrigada por estar aqui com a gente. Thank you, Julian. Let me go right away to A gente vê sua apresentação, só colocar em modo apresentação agora. okay. Okay, thank you. Good evening from Uganda. I'm called Trina. Yes. Minister of Water and Environment. And, the presentation outline, I will just do some introduction of the approach. TSP, or Town Sanitation Approach Overview. Then the process we went through, and how we are implementing, and the lessons learned from the implementation, and what we are doing. Briefly, Uganda, that chart shows the safe water, that is the blue line, the safely managed sanitation, and that's the red line, and the hand washing, and all this is in the urban areas. Muito bem, aqui nós temos então slide que mostra que nos últimos 4 anos, né, houve a implementação a partir dos anos 70 e a estagnação vem da alta taxa de urbanização em Uganda. Mais de 20 milhões de pessoas hoje vivem em áreas urbanas e periurbanas, né? Uma taxa de 5,5%. Isso representa um desafio para o país e precisamos, então, aumentar a taxa de abastecimento. Isso aqui, claro, né? Antes a taxa era menor, então precisamos sempre pensar em abordagens inclusivas para a prestação de serviço de água e saneamento. Muito bem, nós pensamos então sobre a abordagem a adotar, sempre com o apoio do GIS, né? E nossa abordagem, então, previu o planejamento com participação do governo local para desenvolver a capacidade também, e todos esses planos, então,
tinham foco nas intervenções e integração de equipe institucional para melhorar o saneamento em toda a cadeia de serviços que servem os habitantes das áreas urbanas. E então não estamos hoje muito longe de uma abordagem universal que vai incluir não só a coleta, o tratamento, e também a recuperação de dejetos. O processo, muito bem. Por que, então, fazer esse planejamento de saneamento? Essa foi uma abordagem foi movida dentro de uma iniciativa de capacitação. Onde nós, primeiro, identificamos quais eram as lacunas e fizemos, então, um estudo estratégico para entender como poderíamos envolver todos os stakeholders nos governos locais e nacionais. E, nesse caso, então, criamos um quadro estratégico para proporcionar esses serviços tanto em curto prazo quanto médio prazo. E considerando também que isso é feito de forma participatória e com todos os stakeholders, esses planos, então, levaram em consideração pessoas da área administrativa, técnica e também política. Além disso, nós criamos diferentes processos de planejamento. Nós queremos ajudar essas cidades a desenvolver um projeto de saneamento. Ou seja, se alguém quiser fazer investimentos nas pequenas cidades, essas pequenas cidades terão o seu planejamento e eles vão ter que investir de acordo com esses planos. Isso empodera, então, os governos locais e também as nossas prefeituras, que agora têm a possibilidade de ter um plano direto para o investimento das suas cidades e também para comunidades específicas dentro de uma área. Também foi estruturado de uma forma que nós conseguimos fornecer serviços para a cadeia inteira e dependendo de onde são as prioridades, os investimentos, eles podem ser realizados de acordo com esse planejamento. E claro que quando eles têm uma estratégia e um plano com metas de curto prazo, médio e longo prazo, eles têm então a ferramenta para mobilizar fundos de diferentes doadores, do governo também, por exemplo. Ou seja, sua capacidade de mobilização também melhora, pois eles sabem exatamente o que eles devem fazer. Isso não quer dizer que eles não sabiam o que deveriam fazer nesses municípios, mas, na maioria dos casos, o governo local tinha a capacidade. Porém, o planejamento era apenas realizado de uma forma muito restrita e agora está sendo feito de uma forma mais estruturada, de forma que eles conseguem alinhar melhor os seus objetivos com um orçamento apropriado e fazer planos, então, mais adequados. Esse é o processo pelo qual nós passamos para fazer esse planejamento de saneamento para essas diferentes cidades. Nós, primeiro, criamos a nossa Força-Tarefa de Saneamento, a STF. Essa é uma estrutura com diferentes membros que reúne pessoas técnicas no governo local. Também envolvemos pessoas da área administrativa, também envolvemos o pessoal da área de saneamento,
engenheiros, e eles nos ajudam no planejamento. Essa equipe, então, através da sua capacidade, consegue criar um melhor planejamento. Eles passam por um processo de treinamento muito detalhado com diferentes componentes do saneamento. Dessa forma, eles aprendem também como checar diferentes áreas, como aprender também a usar computadores, tudo que é necessário. Eles também aprendem que tipo de documento eles devem criar para mobilização, para marketing e também para conseguir mais recursos. Depois desse processo de capacitação da nossa força-tarefa de saneamento, nós passamos para o que nós chamamos de baseline. Durante esse processo, nós analisamos o que está acontecendo em diferentes cidades. Por exemplo, no norte da Uganda, nós vimos que eles tinham muitos problemas em algumas das cidades, mas através do nosso planejamento e através dessas visitas também que nós fizemos para diferentes casas, nós conseguimos fazer um diagnóstico do que estava acontecendo. Com isso, eles conseguiram, então, apoiar essas diferentes cidades através de supervisão. Depois de fazerem esse estudo, esse diagnóstico da situação, nós passamos para o passo no qual nós envolvemos a comunidade, que vai validar este diagnóstico. Este diagnóstico, então, ele é apresentado para um fórum de diferentes atores que envolvem a comunidade, líderes religiosos e representantes de diferentes comunidades. Eles se reúnem para validar o diagnóstico que foi realizado na comunidade. E depois esse diagnóstico ele é aprovado. Depois, a força-tarefa de saneamento, no passo 5, senta para pensar em quais são as lacunas. Nós temos desafios com relação ao saneamento e eles entendem, então, por exemplo, quais são os problemas que precisam ser melhorados. E assim eles criam um plano que envolve o orçamento também necessário, e envolve também os passos necessários para que o plano aconteça. Eles fazem, então, um plano detalhado, apropriado. E esse plano é desenvolvido em cada uma das cadeias de serviço, envolvendo o saneamento, a contenção, tratamento e transporte. Também analisam se vai ser um plano imediato, ou seja, de aproximadamente 3 anos, ou um plano de médio prazo, que seria 5 anos, ou de longo prazo, que seria 10 anos. Quando o documento está pronto, ele é aprovado pelo Conselho, e eles concordam, então, que este será o plano a ser seguido. O último passo, então, seria a implementação, quando a Prefeitura já aprovou o plano, e este plano vai ser incluído no plano do governo, com diferentes estratégias. Eles incorporam, então, este plano com diferentes metas e começam, claro, a mobilizar recursos. O último passo, o passo 7, é avaliar o plano, avaliar a implementação do plano e também, geralmente, no meio do processo, eles fazem uma revisão e eles conseguem realinhar diferentes atividades, se necessário, e, claro, também fazer relatórios. Aqui nós temos uma imagem que mostra a nossa estrutura, a estrutura da nossa força-tarefa. Nesse plano, nós temos também a inclusão da conscientização, diferentes áreas relacionadas à estrutura, diferentes sistemas de gestão de dados, ou seja, como os dados devem ser conectados anualmente. E tudo isso está englobado neste plano criado pela Força-Tarefa. Com relação à implementação, nós temos diferentes clusters, diferentes grupos. Em Uganda, essa é uma abordagem muito comum.
Nós começamos o nosso plano numa cidade pequena que precisava de serviços de saneamento específicos, pois eles tinham uma baixa cobertura. Então, nessas pequenas cidades, nós dividimos elas em pequenos grupos. Nós dividimos, às vezes, em até 4 pequenos grupos. E cada um desses pequenos grupos, ele é chamado de cluster, para que nós consigamos planejar de uma forma adequada. Dentro do nosso ministério, nós criamos uma parceria com a cooperação alemã GIZ, que nos ofereceu milhões como apoio para esse projeto de saneamento. Estes planos para essas pequenas cidades são desenvolvidos de acordo com as características específicas. A implementação desses planos, até agora, foi bem sucedida. O que nós vimos é que tivemos uma mobilização anual de financiamento, nós conseguimos alcançar grandes marcos através desses planos. Muitos deles, eles já foram implementados, já houve algumas obras. Nós conseguimos criar já diferentes estações de tratamento em algumas dessas cidades. Também estamos focando na área de manutenção e operação. Nós conseguimos implementar abordagens baseadas em mercado, abordagens de alto nível, que foram também colocadas, foram implementadas, na verdade, para atrair também o setor privado. E dessa forma nós conseguimos implementar muitos dos nossos planos. Temos uma instituição que supervisiona essas operações, que está dentro do Ministério de Recursos Hídricos. O que nós vemos é que nós conseguimos implementar muitos dos nossos sistemas planejados, estamos conseguindo entregar serviços para muitos dos nossos clientes também, graças à mobilização e o marketing do governo local, que promove um bom ambiente para o saneamento dentro dessas cidades. Houve também uma melhora na alocação financeira para as atividades de saneamento dentro dessas cidades. Por exemplo, em uma das cidades, eles aumentaram o orçamento para o saneamento, passando de 20% para 35%. Okay. So improved sanitation delivery and promotions and bylaws. Houve uma melhora nos serviços de saneamento. Agora nós vemos outros estatutos sendo desenvolvidos nessas cidades. E vimos também um aumento da nossa cobertura. Tivemos, claro, alguns aprendizados durante este processo. Nós percebemos que conseguimos melhorar a nossa capacidade técnica e política através desse planejamento. E o processo envolve diferentes atores. E isso melhora a capacidade da cidade de melhorar os seus serviços de saneamento. Este foi um processo inclusivo que ajudou na integração e nos permitiu melhorar e analisar os diferentes componentes do saneamento. Nós também tivemos lideranças municipais que aderiram a este processo. Isso facilitou tudo. Claro que também nós tivemos alguns desafios, porque nós tivemos diferentes níveis de financiamento. Muitas vezes o financiamento era muito baixo, mas os nossos sonhos, eles eram muito grandes. Nós sabíamos que nós não conseguiríamos resolver tudo, mas tentamos resolver o que era possível. Claro que um outro desafio também foi a capacidade dos nossos colaboradores de conseguirem fazer tudo o que estava no planejamento.
Além disso, nós precisamos analisar quais eram as prioridades do nosso planejamento. Isso também se tornou um desafio. Agora, a nossa visão do futuro. Nós estamos promovendo este processo em outras cidades, em diferentes prefeituras, para desenvolvermos abordagem de saneamento inclusivas em outros lugares. O Ministério também está utilizando este planejamento para mobilizar recursos e para criar estratégias para redirecionar recursos de acordo com o plano dos governos locais. E claro que também isso está nos ajudando a melhorar as nossas estratégias de mitigação e adaptação com relação às mudanças climáticas, à medida que nós melhoramos o desenvolvimento da nossa infraestrutura de saneamento. Com isso, eu gostaria apenas de concluir mostrando algumas fotos das cidades. Nós vemos ali em cima, por exemplo, aquele caminhão, o caminhão pipa, também vemos ali uma parte de limpeza ali na foto à esquerda e abaixo nós vemos uma atividade de mobilização da comunidade usando teatro. Muito obrigada Juliana, pelo pela sua convite. contribuição. Eu passo agora para a Marina. A gente consolidou todas as perguntas que estavam no chat. E a partir de agora, a gente vai fazer uma pergunta para que todos os participantes respondam. Marina, fica com você. Obrigada, Juliana. Obrigada a todos. Bom dia. A gente teve bastante interação aqui no nosso chat. Vai ser um desafio selecionar aqui as perguntas, mas a gente guardou todas e depois a gente coloca aí todos os palestrantes à disposição, as apresentações, para a gente tirar as dúvidas, né? Então, a gente teve bastante interação, bastante parabenização pelas iniciativas de todos, Ana Lúcia Silva da Sabesp, Aline Amaral Bento, Everaldo, Ivan Barbosa Lopes, Eliana Kitahara da ABS, que registraram ali as suas parabenizações pela apresentação de todos. Eu vou tentar juntar aqui algumas perguntas e passar de novo para uma rodada de cada um dos nossos palestrantes, que vão ter aí um minutinho para endereçar e fazer as suas conclusões finais para a gente fechar aqui no nosso tempo previsto. Então, a gente teve muitas perguntas, especialmente para a Jay e Trina, sobre a questão de regulamentação, né? Então, como é que a gente consegue olhar para a liberação dos órgãos ambientais, para as formas inovadoras de instalação das redes? Então, se Jay e Trina puderem comentar um pouco mais sobre como adaptar, né, a regulamentação à legislação vigente, o mesmo vale para Edson e Eduardo. No caso de Edson e Eduardo, tiveram ainda mais curiosidades com relação à solução operacional em si, né? Quais dessas soluções estão aplicadas em áreas que estão mais isoladas, né? Qual que é o principal desafio? As áreas inundadas ou a distância das populações dos grandes centros? E como fazer esse engajamento dos diferentes stakeholders para a sensibilização da população para a conexão? E aí algumas dúvidas mais pontuais, e aí, Edson, se você puder passar, sobre como funciona o equipamento em si, né? Existem estações elevatórias de esgoto conectadas, o tipo de material que foi utilizado, né, para garantir a durabilidade dessa solução das tubulações que estão ali, especialmente no sistema do Beco Nonato. E aí, de novo, reforçando a questão do relacionamento com a agência reguladora, com os órgãos ambientais, como foi construído esse relacionamento com os stakeholders do ponto de vista da regulação também, da legislação vigente. Acho que a gente pode fazer uma rodada, Ju, na mesma ordem. O que você acha? Podemos chamar o Jay? Só vou, pessoal, pedir, por favor, para vocês usarem no máximo um minutinho mesmo, porque a gente está em cima do nosso tempo, mas acho importante a gente fazer os comentários finais. Podemos começar com o Jay. Can I start, Juliana? Vou começar, e em relação à pergunta de regulamentação, acho que nosso problema não é a tecnologia, que é
a tecnologia seguirá seguindo à frente de nós em relação a achar soluções. Eu acho que o principal problema são as regulações, porque elas protegem institucionais. Vivemos em ambientes, sejam de fornecimento de serviços públicos, outros, que são construídos em torno de engenharia. Então, se você retira plantas de tratamento, todos começam a ter as consequências, porque começam a se perguntar como isso funcionaria. Então, o que fizemos na África do Sul, e já viram falar sobre o ISA 500 sobre sistemas de saneamento, poderíamos colocar isso nos regulamentos de construção. E sob essas regulamentações de construção, podemos incluir isso. Claro, você precisa mudar isso, porque agora milhões de reações públicas, mas se trata de mudar essas abordagens, mas também se trata sobre mudar a mentalidade da própria instituição, porque agora não estão fornecendo encanamento ou serviços de coleta de esgoto. Em vez disso, eles têm que gerir todos esses elementos. Isso não é o principal das atividades nas municipalidades. Então, há uma transição de educação, treinamento, capacitação para conseguir esse saneamento fora das redes. É possível, mas ainda estamos meio que travados no mundo ocidental e sua mentalidade. Então, precisamos continuar fornecendo esses serviços no mundo desenvolvido, mesmo que tenhamos limitações financeiras ou econômicas, e nós seguimos cegamente esse caminho e no mundo desenvolvido ainda estamos desenvolvendo, ainda estamos aprendendo a ser diferentes. Então, essa é a minha resposta às perguntas sobre regulamentação. Obrigado. Muito obrigada, Jay. Muito obrigado, Jay, Eduardo. Bueno, la gestión social para nosotros siempre es lo más importante. O trabalho social, o atendimento à sociedade é o mais importante para a gente. Acompanhar e fazer o acompanhamento das comunidades e os territórios que chamaria de subnormais. A forma de como se implementa a solução, cuidar a solução, etc. Isso a gente consegue a partir de diferentes pontos. Não somente através do assessor que a gente tem no ponto de atendimento ou do técnico, quando ele detecta um cliente que não está conectado, ou quando um cliente passa de pós-pago a pré-pago, ou o lado comercial, quando a gente pensa em uma oferta diferente, num financiamento diferente, uma opção de construir uma rede não convencional em função de uma normatividade específica, bem, essa forma de negociação é a forma que a gente tem e é parte da nossa cultura, digamos assim, porque a gente sabe, não existe uma única forma de atender o cliente, de construir a rede, mas se tem uma única forma de que o cliente se sinta bem, que seja parte do serviço. Então a ideia é que a empresa seja quista pelo cliente, que o cliente valorize o que a empresa faz e que depois o cliente aceite se conectar, aceite o serviço, pague o serviço e que permita sermos sustentáveis em todo o serviço que a gente presta. E a gente oferece essa, digamos, oferta ampliada, fora do básico. Bom, são muitas, a Marina me passou aqui, são muitas perguntas, né, para 1 minuto. Então, só para dizer o seguinte, bom, esses contratos de concessão são de 35 anos, né, 30 anos, 35 anos. Então, a empresa de saneamento, ela quando constrói um sistema, seja numa área dessa ou não, né,
a perfeição ou o ideal desse sistema é que ele funcione o melhor possível, porque senão vai ser um problema para você mesmo, né? Você não está empurrando o problema para alguém, né? Esse problema é seu. E quando a gente chega nessas áreas, como lá nas favelas do Rio, por exemplo, aí você não tem um modelo pronto, você não tem um benchmarking que você tem que se adaptar àquela realidade. Então, nessa realidade de igarapés, né, de palafitas, a gente testou várias possibilidades, né, para chegar nessa solução, né? A água passa toda por mangueiras aéreas, né, por conta dos igarapés, e o esgoto, né, você não tem como enterrar o esgoto, ali é lodo puro, né? Então, você, ao mesmo tempo, tem que construir uma rede que seja resistente, que você possa ver o que está acontecendo. Então, isso é uma vantagem, porque nossos colaboradores passam lá praticamente todos os dias, né? Os líderes comunitários têm o WhatsApp da nossa liderança, então a gente conversa com eles toda hora. Então, qualquer problema que aparece, a gente é informado imediatamente. Esse sistema está lá há mais de 2 anos e está bastante resistente. Foi uma das perguntas que foi feita. Há quanto tempo vocês fizeram? Já tem mais de 2 anos o sistema. E a gente leva muita gente lá para visitar. Inclusive, agora vai ter um evento grande do BID lá e a diretoria toda do BID quer ir lá ver esse sistema. A gente já mostrou para muita gente. Então, tudo isso é construído junto com a agência reguladora. Foi uma outra pergunta, né? Isso tudo é feito a 4, 6 mãos, né? Porque a prefeitura participa, a agência reguladora participa. Uma outra pergunta que foi feita, como é que encaixa esse custo na cidade, né? Isso faz parte da população da cidade, né? Esses custos estão no custo que a concessionária tem para a cidade inteira, e a divisão da tarifa da cidade leva em consideração essas áreas. Então, não é um valor a mais que a companhia depois vai lá e na agência reguladora e vai dizer, não, mas eu estou fazendo isso nessas áreas. Não, isso já está no nosso contrato, é parte da população normal da cidade. É como no Rio de Janeiro. A gente tem que atender 525 favelas só na área central do Rio de Janeiro. Isso está no edital que nós ganhamos. Então, quando a gente ganhou isso, a gente já se comprometeu a fazer. Então, o sistema construtivo a gente teve que desenvolver lá na hora. Uma das perguntas que veio é sobre o bombeamento. Então, a gente já... Essas áreas, elas estão ao lado das áreas formais. Elas não estão distantes, né? Diferente aqui, talvez, de São Paulo, que a gente tem muitas áreas distantes. Lá não, você está andando na área regular da cidade, você atravessa a rua, você está na palafita. Então, os sistemas normais da cidade estão ali presentes. O que não tem é a conexão com essas áreas. Então, o que a gente faz é encontrar caminhos, né, gravidade, para que esse esgoto corra para a nossa rede. Nesse caso aí do Beco Nonato, a gente teve que ter estações bombeatórias com quase 7 metros de profundidade, para pegar o nível do escoamento do esgoto, para a gente poder bombear para o sistema. Então, os desafios, técnicos são grandes, mas é isso, você tem que decidir enfrentar, escolher um sistema e implantar, e aí verificar. O pior sistema é aquele que não existe, né? Muito bom, Edson. Então, assim, você tem que percorrer e testando. No primeiro, nós tivemos 2 tubulações arrastadas totalmente pelas enxurradas. A gente achava que era bastante, mas não era tão forte. No fim, a gente viu que era e a gente teve que construir esse sistema novo. Mas eu fico à disposição aí, Marina e Ju, para responder a todas as outras perguntas que chegaram. Obrigado. Obrigada, Edson. Trina, 1 minuto, por favor. Okay. I think mine was mainly about regulation. Acho que, em termos de regulamento, o que eu posso dizer é que na Uganda, o governo central tem um representante do sistema sanitário no governo, então tem que ser sobre educação, meio ambiente e regulamentos. Então, quando se trata das partes interessadas, das forças-tarefas, elas sentam juntos e tratam de todas as áreas em questão, que também o governo central se envolveu. Então, se torna fácil, porque então elas já se envolveram nisso e aplicaram
juntamente como uma equipe. Portanto, facilita um pouco o processo dessa forma. E, de novo, agradeço e o Muito Juliano obrigada, pode Trina. Muito obrigada a todos compartilhar os meu palestrantes. e-mail. Obrigada a todos vocês que participaram dessa sessão. Após o intervalo, a Brasil Hotel Week Connection, a próxima sessão será às 10h45, Tecnologias aplicadas à gestão de redução de perdas. Não percam, porque todo o conteúdo está muito bom. Muito obrigada. Ótimo Brasil Hotel Week para todos vocês. Um abraço. Tchau, tchau.